O Renault Captur sempre foi um carro muito bonito, porém ele agora é muito mais do que um rostinho bonito. Venha comigo neste vídeo e nós vamos ver tudo o que mudou no SUV francês. O Captur é fabricado no Brasil desde 2017. Agora a Renault apresenta a segunda geração do carro. Será que é mesmo uma geração nova? Bem, ele mudou bastante. Mudou o motor, mudou o câmbio, mudou o design e mudou o interior. Então vamos ver todos os detalhes do carro. A primeira mudança que a gente vê no Captur é aqui na parte dianteira. A Renault realmente fez um trabalho muito bacana, mudou toda a parte dianteira. Ele tem uma nova grade, ele tem essa parte aqui inferior toda nova também. Os faróis agora também são novos, a parte dos faróis de neblina também são novos. Mas a mudança não foi apenas visual, foi uma mudança também de tecnologia. Todo o conjunto óptico agora é de LED e isso aumentou a eficiência luminosa do carro em 75%. Nos faróis de neblina, que tem essa linguagem C, eles agora também são daquela função Cornering Light, ou seja, fica mais fácil de o motorista identificar quando está fazendo uma curva em alguma estrada assim muito pequena, apertada, e você consegue ver aonde vai passar melhor. As rodas também são novas, elas são de aro 17, diamantadas, e os pneus têm uma medida agora de 215/60, e uma novidade é que os pneus agora utilizados pelo Captur são Michelin, no tipo Total Performance. Segundo a Renault e segundo a Michelin também, esses pneus ajudam a economizar combustível. Embora a Renault diga que esta é uma nova geração do Captur, na verdade ele usa a mesma plataforma e as medidas também são praticamente as mesmas. O que mudou? Ele ficou um pouco mais comprido, né, do que anteriormente, então ele tem 4,38 m de comprimento. A distância entre eixos é a mesma, 2,67, e uma característica interessante deste carro é que ele tem um vão livre muito bom. A distância para o solo é de 21,2 centímetros. Então é bom para quem quer passar em terrenos com obstáculos. Com este vão livre e com esta distância entre eixos, o Captur tem um ângulo de transposição de rampa de 25 graus. Lá na frente, o ângulo de entrada é de 19 graus. E aqui na traseira, vocês veem que tem um balanço bem curto. O balanço é a distância aqui do fim do carro para o meio da roda. Então o ângulo de saída é de 30 graus. Mas eu queria mostrar mais uma coisa aqui da traseira. Os freios traseiros, eles são a tambor. E outro detalhe do Captur, que também é uma coisa que precisa ser dita, é que a suspensão traseira é por eixo de torção. Então ele não tem uma suspensão traseira independente. A dianteira é independente. Essa questão de o Captur não ter a suspensão traseira independente é porque esse carro ele busca mais robustez também. O Captur não tem aquela pegada de ser um carro mais assentado, mais estradeiro. Ele é um carro mais robusto, né? Então ele não sente tanto o efeito dessa suspensão não ser independente, porque ela evidentemente dá mais estabilidade quando você anda com o carro em altas velocidades. Mas esse carro ele tem uma proposta diferente, ele é um carro mais elevado e a gente vai falar um pouco mais disso quando for falar um pouco do comportamento dinâmico do carro. Mas antes de falar sobre o comportamento dinâmico, vamos falar sobre o motor, que é a alma do carro, né? Este é o novo motor TurboFlex 1.3 TCE. Este motor ele tem 170 cavalos de potência com etanol e 162 cavalos com gasolina, tá? A potência máxima surge depois de 5.000 RPM. O grande lance desse motor é que ele tem 270 Nm de torque e esse torque já está disponível a 1.600 RPM. Então a Renault conseguiu dar ao Captur um motor muito mais potente e muito mais eficiente, ou seja, potência com consumo de combustível baixo do que tinha antes com o motor 1.6. Este motor traz algumas soluções técnicas interessantes. Ele tem, por exemplo, a injeção direta de combustível de alta pressão, então há uma melhoria na combustão. O cabeçote, né, a cabeça do cilindro é em forma de delta e ele também tem o coletor de escape semi-integrado.
A injeção direta trabalha com 250 bar de pressão, que foi uma conquista aqui da engenharia do Brasil, porque a engenharia da Renault fez uma adaptação desse motor para o uso do etanol, né? Então essa é uma aplicação única no mundo. Outro detalhe interessante sobre este motor é que ele foi desenvolvido em conjunto entre a Renault, a Daimler, que é a Mercedes, né? E a Mitsubishi. E este motor é fabricado em 5 lugares do mundo. No caso do Captur, este motor vem importado da Espanha. Ele é o mesmo motor que equipa o novo Mercedes-Benz GLB 200. Só que aqui ele é mais potente. Por quê? Porque a Renault fez com etanol. Então ele tem 170 cavalos aqui e 162, 163 lá no Mercedes. E outra coisa interessante é, a Renault também colocou um novo câmbio CVT de 8 marchas para trabalhar junto com esse motor, e a gente vai falar disso depois sobre a performance do carro. Antes da gente ver lá dentro do carro, falar um pouquinho também do porta-malas. Aqui a traseira não mudou muita coisa, só a questão do LED mesmo, né, da lanterna. Aqui a sigla TCE, né? E o porta-malas, ele é bom, ele tem 437 litros de capacidade. Porém tem uma característica, eu não sei se todos os consumidores gostam disso. O step é daquele step provisório e ele fica aqui, ó, por baixo do carro, o que não é assim muito prático na hora de trocar o pneu. Mas é uma solução que a Renault encontrou para ter um bom espaço de porta-malas aqui no Captur. Vamos falar da parte de trás agora. Vamos ver aqui a parte de dentro. Bom, primeiro, espaço para a cabeça. É bom, não bate a cabeça, é um espaço bom. Tem um espaço muito bom aqui para as pernas, né? O entre-eixos aqui resolveu bastante. O banco, ele tem aquele acabamento padrão da Renault, que é esse couro ecológico. Ele é um acabamento bom, né? Aqui atrás tem também espaço para 2 Isofix, né? Top tether, tem os encostos de cabeça. O terceiro cinto de segurança, ele sai aqui do teto. Isso é uma coisa que realmente eu não gosto, sabe? Os carros mais modernos, eles saem aqui da parte de trás do banco, então fica uma coisa assim meio feia, mas enfim, o importante é que existe o cinto, né? Aqui atrás, o que a gente tem também? Tem aqui as alças de segurança, né? Que é uma coisa útil, tem gente que não dá bola para isso. Para quem senta aqui no meio, tem aqui um túnel aqui, que não é também tão alto, mas não dá para pôr a perna aqui, mas dá tranquilo, né? Principalmente se forem crianças que estarão aqui atrás. O carro ganhou também, com um console novo, 2 entradas de USB aqui para a traseira. E o que a gente sente falta aqui na traseira é de um airbag de cortina, né? A Renault não colocou 6 airbags no Captur, são apenas 4 airbags em todas as versões, e a Renault acredita que o carro já tem segurança suficiente para não justificar a questão dos 6 airbags. Mas a gente sabe que isso, na verdade, é uma medida para reduzir custos e deixar o carro mais competitivo em termos de preço, porque airbag nunca é demais, né? Vamos ver aqui agora a parte da frente. Fechar a porta. Já estou vendo que o sistema de som é Bose, é uma boa qualidade. A posição de dirigir ela é boa, ela é bem alta. Quem gosta de posição elevada, o ponto H elevado, né, que é onde fica a cintura do motorista, vai gostar desse carro, porque a gente tem visto muitos carros SUV dessa categoria assentado no chão, e isso muda um pouco a proposta do SUV. Nesse ponto, a Renault continua com o Captur dentro da proposta original de SUV, que é um carro bastante elevado. Vamos ver aqui o que ele tem. Ele tem de altura e profundidade do volante, né? Então é tranquilo.
não é assim muito leve, mas tranquilo para ajustar. O volante ele é totalmente novo, inclusive ele tem aqui os botões, eles são iluminados à noite para facilitar onde você vai, os comandos que você vai fazer. O interior ele é todo agora em Biton, uma parte é em marrom e tem esse acabamento em black piano. A central multimídia é nova, essa parte não é exatamente nova, fica um pouco mais saltado aqui, mas a central multimídia nova e ela aceita bem o Apple CarPlay, o Android Auto, tem aqui, precisa conectar com o cabo fica aqui, né? É uma central multimídia que ficou boa de ver, tá? Aqui os comandos do ar-condicionado. O acabamento interno ele não é luxuoso, tem bastante plástico duro, mas enfim, a proposta da Renault é fazer um carro mais robusto e um carro com preço, custo-benefício bom. Então isso não é, a proposta não é fazer um carro com acabamento sofisticado, tá? O que mais que a gente tem aqui na frente? Tem um botão de ignição, né? Porque a chave ela é presencial. Os espaços de porta-objetos são novos também, tá? Aqui você tem os sistemas do modo eco para desligar o start-stop, tem uma questão, a câmera multiview, que é também uma novidade interessante no carro, que veio do novo Duster, inclusive. E eu gostei dessa multimídia, ela é prática, apesar que, e ela ganhou também um botão aqui de volume, apesar que a parte de mudar de estação, mudar de música, essas coisas, quando você está usando a multimídia, ela fica aqui, ó. O volume também, esse comando por satélite aqui, ele é uma coisa um pouco antiga. O carro não tem aletas para troca de marcha, tá? Mas ele pode ter a troca de marcha manual aqui na alavanca, né? Para frente diminui, para baixo aumenta a marcha. Vou ligar o carro para a gente falar um pouquinho do quadro de instrumentos. Olha só, é um quadro de instrumentos igual que tinha no carro antigo, né? Por isso que eu acho que é um pouco exagerado falar que é uma geração nova. O que a gente tem aqui, na parte de dentro, a velocidade é sempre digital. Na parte esquerda aqui desse cluster tem o conta-giros e na parte direita tem o marcador de combustível. Não é uma visibilidade muito boa. Eu sinceramente acho que essa parte do carro poderia ter sido poderia ter sido aprimorada. O Duster, que é da Renault, ele tem essa parte mais bem resolvida. Bom, vamos dar uma volta também no carro para ver como que ele se comporta, né? Com todas essas novidades rodando. O novo Captur tem 3 versões. A versão Zen, que é a de entrada, traz os seguintes equipamentos: multimídia EasyLink de 8 polegadas, que tem espelhamento de smartphone, Android Auto e Apple CarPlay. O volante com os comandos integrados, com os ajustes de profundidade e altura, como eu já falei. Ele tem 4 airbags, né? 2 dianteiros e 2 laterais. Ele tem câmera e sensores de estacionamento traseiros. O carro vem com controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa. Ele tem também as luzes DRL, né, de circulação diurna. Tem sensor de pressão dos pneus, o cartão-chave, como também mostrei, o sistema start-stop e piloto automático com regulador e limitador de velocidade. A versão Intense, que é a intermediária, acrescenta ar-condicionado automático, as luzes de neblina em LED com a função cornering, que auxilia nas curvas, e também tem aquela função Follow Me Home nos faróis quando você estaciona o carro em casa. A versão Iconic, que é essa que a gente está aqui testando, avaliando, ela traz ainda os faróis com a tecnologia Full LED, o sistema de áudio Bose, né, que é um áudio premium com 6 alto-falantes, tem subwoofer no porta-malas e tem também um equalizador digital exclusivo. Ele traz um item bastante interessante na condução, que é o sensor de ponto cego quando você vai trocar de faixa. Tem aquele sistema de câmeras multiview com 4 câmeras e também tem o sistema de partida remota do motor.
Quer saber se esse carro é bom? Vou falar para vocês. Andei nesse carro na estrada, andei assim em estradas bem sinuosas, andei em autoestrada também, e vou dizer que ele me surpreendeu na questão do desempenho. Ele realmente é um outro carro, câmbio automático de 8 marchas, casou muito bem com este motor 1.3 turbo. O torque ele está disponível muito rapidamente, assim você não precisa ficar brigando com o acelerador para vir o desempenho do carro, e tudo isso deixa com que a condução do novo Captur seja bastante confortável. Eu diria até que essa relação do motor 1.3 turbo de 170 cavalos do Captur com esse câmbio CVT de 8 marchas ficou melhor do que a relação do Jeep Compass de 185 cavalos com aquele câmbio automático de 6 marchas. Eu acho que a engenharia da Renault aí está de parabéns, porque realmente o carro melhorou bastante em termos dinâmicos. Outra coisa que é preciso falar sobre o Captur é a proposta de dirigibilidade dele. É um carro alto, né? Ele não é um carro assim muito estável para você andar rápido em curvas, tá? Não é essa a proposta da Renault. Eu acredito até que ele gira um pouco, rola um pouco a carroceria de forma até um pouco excessiva se você vier muito rápido. Mas dentro da proposta de ser um carro mais econômico, com boa arrancada e com consumo melhorado, eu acho que o trabalho foi muito bem feito, porque você tem aqui um carro robusto e com desempenho forte. Com este novo motor, o Captur tem os seguintes valores de consumo. Com gasolina, ele faz 11,1 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. Com etanol, ele faz 7,5 km por litro na cidade e 8,3 km por litro na estrada. O carro também teve reforços na carroceria. Segundo a Renault, a rigidez torsional do Captur foi melhorada em 12%, e isso foi feito para receber este novo motor turbo. A Renault diz também que os custos de manutenção vão ficar abaixo da média do segmento. Bom, gente, com esta nova motorização e este novo câmbio CVT de 8 marchas, o Captur ficou com uma relação peso-potência muito boa, de 8 kg por cavalo. Com essa relação peso-potência, o carro consegue fazer uma aceleração de 0 a 100 em 9,5 segundos com gasolina e em 9,2 segundos com etanol. São números muito bons, principalmente se você levar em consideração que as retomadas de velocidade são ainda melhores, porque a curva de torque e potência, quando você vai chegando na perda do torque, que o torque vai caindo, você já começa a entrar na potência, então ficou um motor com bastante elasticidade, e esse motor com elasticidade significa um conforto, um prazer ao dirigir. O novo Renault Captur com motor 1.3 turbo está disponível nas 3 versões normais, que é a Zen, a Intense e a Iconic. Porém, a versão 1.6 continua existindo, mas só para vendas diretas, então o público não vai conseguir comprar essa versão. Veja mais vídeos como este no Guia do Carro e siga a gente nas nossas redes sociais.